Oi, eu sou o Caio, sou psicólogo e hoje nós estamos na mesma página. Para o vídeo de hoje eu quero trazer o livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Eu não vou trazer o livro em sua totalidade, porque eu pretendo fazer outros vídeos, eu pretendo fazer na verdade muitos vídeos sobre ele, tentando pegar os capítulos dele e explicar de uma forma mais facilitada, né? Em um estilo de vídeo mais parecido com uma aula, talvez. Mas, como eu recentemente terminei de ler esse livro, queria trazer um vídeo aqui falando um pouco sobre ele, tentando ali dar uma pincelada nos assuntos em que ele traz, porque eu acho que esse livro aqui ele é muito interessante, principalmente para aqueles que estão aí entrando, né, na área da psicologia, que tem ali, né, uma leve inclinação ali para a clínica rogeriana, né? Afinal, estamos falando aqui de Rogers, né? Mas o que se trata esse livro, né? Tornar-se Pessoa do Carl Rogers basicamente é um compilado ali de obras dele. Então vai trazer ali publicações e artigos que ele acabou fazendo durante a vida dele, né? E vai trazer ali no compilado para que a gente consiga entender o suco ali da teoria dele. O que ele pensa ali sobre a abordagem que ele foi criando, né? Que é a abordagem centrada na pessoa. E basicamente, né, vai ali introduzir a gente para essa ideia dele de como se trabalha ali dentro de terapia e também ali ele vai trazer o como se trabalha de uma forma educacional, porque ele fala que a abordagem centrada da pessoa também tem ali a sua parte, o seu foco educacional, né? Mas o que significa tornar-se pessoa? Primeiro, a gente tem que entender a ideia do eu. Quem sou eu, né? E essa é uma pergunta que eu tinha feito inclusive no outro vídeo, né, que era no vídeo ali do livro Eu Só Existo no Olhar do Outro, da Ana Sui e do Christian Dunker. Mas quem sou eu? E aí Rogers vai falar que existe o eu real e existe o eu ideal, né? O eu real é aquela pessoa que eu sou, que de fato aquilo que eu existo. Agora, o eu ideal é aquilo que eu queria ser, aquilo que eu idealizo como aquela pessoa que eu deveria ser, como para mim eu tinha que ser. E existe ali a questão da gente observar o quão próximos a gente está daquela idealização que a gente fez de nós mesmos. O eu real com o eu ideal. O quão próximo está isso? Eu estou muito distante? Eu só falta um pouquinho para chegar nesse eu ideal? Como que está essa diferença? E para isso, o Rogers ele vai falar que a terapia vai funcionar ali como um facilitador para isso. Como assim como um facilitador? Primeiro, vamos entender que na terapia a gente não vai fazer todo o trabalho ali para o paciente. A gente não vai ali entregar de mão beijada tudo que aquela pessoa tem que fazer, não vai ali dizer o que está certo, o que está errado. Não, a gente vai funcionar como um facilitador. O paciente vai ali trazer os seus problemas e a gente vai ali fornecer um ambiente para que essa pessoa consiga se desenvolver. Porque Rogers ele acredita que todo ser humano ele vai ter ali a capacidade
para lidar com o próprio problema. E com isso, né, o nosso paciente vai trazer toda a problemática que ele vai ali, né, querer abordar, e a gente tem que acreditar nessa pessoa que ela vai conseguir ali resolver aquele problema. Mas, Caio, isso significa que a gente não vai fazer nada? Muito pelo contrário. A gente está lá para tentar facilitar esse processo. E para isso, Rogers ele fala que existem ali questões muito importantes para a gente lidar dentro da terapia para que esse ambiente seja propício para que essa pessoa consiga ali aprender e se desenvolver durante essa terapia. Então podemos aqui utilizar como exemplo, né, a consideração positiva incondicional. O que seria a consideração positiva incondicional? Tudo o que o paciente vai trazer para nós não vai ser julgado. Então, mesmo que ele fale alguma coisa que a gente não concorde, mesmo que ele cometa ali algo que nós reconhecemos que seja ali prejudicial para a terapia, independente do que aquela pessoa faça, a gente não vai julgar aquilo e a gente não vai considerar aquela pessoa como menos por conta daquelas atitudes. Também existe a questão da congruência. O que seria a questão da congruência? Eu estou irritado ali durante a minha terapia, né? Ou melhor, vamos colocar aqui que eu não concordo com o que o paciente está falando. Vamos usar a mesma linha que eu estava utilizando no exemplo da consideração positiva incondicional. Vamos colocar que o paciente fez algo que ali acaba prejudicando o processo terapêutico. Eu não vou fingir que aquilo não aconteceu. Eu não vou fingir que eu estou totalmente de boa com aquilo. Não. Com a congruência, eu vou reconhecer os meus sentimentos, eu vou reconhecer aquilo que eu estou fazendo para que eu consiga me lidar, né, comigo mesmo na minha integridade. Então, seria basicamente eu reconhecer ali a minha mentalidade, né, os meus sentimentos, reconhecer ali a minha experiência, o que está acontecendo ali no momento e também o meu comportamento, o que eu vou fazer com aquilo, né? E isso pode ser sim alguma coisa difícil, porque às vezes a gente vai querer ali segurar um pouquinho, né, do nosso sentimento, ali do que está acontecendo, a gente não vai querer ali se sentir, fazer o paciente se sentir ali mal pelo como que a gente está se sentindo, mas existe também a questão de que se eu ficar ali todo momento fingindo que o meu sentimento não se condiz ali com a minha experiência, ou seja, eu estou experienciando alguma coisa que eu não gosto, e o meu sentimento, eu estou fingindo sentir algo que eu não estou sentindo, isso aí pode demonstrar ali um sentimento de falsidade, porque eu vou estar demonstrando alguma coisa que no momento eu não sou. E o paciente pode perceber isso, porque o paciente não é burro. O paciente está ali observando. E às vezes a gente não vai fingir ali de uma forma ali muito bem mascarada. Então por isso que a gente tem que ser congruentes. A gente demonstrar aquilo que a gente está sentindo. Isso não significa julgar o paciente. A gente ainda coloca ali a consideração positiva incondicional. Porque eu considerar positivamente a pessoa não significa que eu não vou, por exemplo, em algum momento ali dar uma bronca para ele, né? Colocar ali
né, uma advertência sobre o tipo de atitude que ele está fazendo. Mas significa que eu não vou julgar a pessoa por aquilo, porque eu entendo que aquela pessoa é uma pessoa que ela comete erros, que ela está passando por uma situação. E também, uma outra coisa que a gente tem que ter ali em mente é a empatia. E o que seria essa empatia? A gente tentar observar ali aquela queixa que aquela pessoa está trazendo na visão do outro, como se eu fosse o outro. E Rogers ele coloca muita ênfase nesse como se eu fosse o outro, porque não tem como eu ser o outro. Como assim não tem como eu ser o outro? Eu nunca estou sentindo a dor do outro em sua é, em toda a sua complexidade. Eu nunca estou ali sentindo tudo que ele está sentindo. Ele pode sentir ali muita coisa, pode falar pra gente de uma forma totalmente compreensiva. A gente pode até chorar escutando o que aquela pessoa está trazendo para nós. A gente pode parecer que estão sentindo tudo que aquela pessoa está sentindo, mas não estamos. Ah, mas ele está falando sobre como a namorada dele traiu ele com o melhor amigo e eu já passei por isso e tudo mais. Você já passou por uma experiência parecida. Não foi com a mesma pessoa e você não é a mesma pessoa do seu paciente. Vocês sentem de formas diferentes. Vocês entendem as coisas de forma diferente. Vocês cresceram de forma diferente. Vocês estão em uma cultura diferente, tanto familiar como provavelmente também ali, né, do local que vocês estão. Então, muitas dessas coisas que vocês estão vivenciando são de formas diferentes, porque vocês são pessoas diferentes. Então, é por isso importante desse como se eu fosse outro, porque a gente não chega ali a vivenciar a dor do paciente em toda a sua complexidade. Por conta disso, a gente tem que tentar observar. E por isso que eu sempre, quando vou tratar ali, né, com o paciente sobre uma queixa, e eu vou ali expor ali algo que eu acabei pensando sobre aquilo que ele está trazendo, é sempre importante eu questionar. Isso aqui que eu estou te falando, faz sentido? Porque quando a pessoa traz ali uma dor dela, eu estou entendendo de uma certa forma o que ela está trazendo. E eu vou entender aquela dor de uma certa forma. Vou ali fazer uma leitura daquilo de acordo com os meus olhos. Mesmo que eu esteja tentando observar com os olhos do paciente, ainda assim está com meus olhos. Porque, como eu falei, eu não consigo vivenciar a experiência daquele paciente toda a sua complexidade. Então sempre pergunto, o que eu estou falando aqui faz sentido para você? Porque o meu paciente ele pode falar para mim, cara, isso não faz sentido nenhum. E tá tudo bem. Porque eu sou uma outra pessoa. E ele falando assim, Caio, não faz sentido nenhum. Eu posso perguntar, então como que você enxerga isso? Porque aí aquele paciente vai me direcionar para a visão dele e dessa forma eu posso entrar mais no mundo dele, entender mais como a mente dessa pessoa funciona. E daí sim, continuar ali lidando com as problemáticas que ele está trazendo. Com isso, eu trouxe 3 ali das características que são facilitadoras ali no processo terapêutico. Mas ele também traz algumas outras. Porém, nesse momento eu vou me abster a essas, né? Como eu falei, eu ainda vou fazer muitos outros vídeos sobre esse livro porque ele
tem bastante coisa para falar. Mas esse processo de tornar-se pessoa, ele é um processo muito demorado. E claro, quando eu falo que ele é muito demorado, não estou falando que tem aqui um número específico de etapas para a gente passar e que em 2 anos vai estar pronto. Não. A gente nunca coloca ali uma métrica de quando a pessoa vai estar completamente saudável ou de quando ela vai estar bem para lidar com seus problemas. Não, a gente não faz isso. Mas o processo de se tornar pessoa, ele é um processo demorado no sentido de que a gente vai lidar ali com alguns entraves, com algumas dificuldades que a gente mesmo vai se impor. E também Rogers ele fala que muitas poucas pessoas vão chegar ali no final ali da terapia em toda a sua plenitude. E isso não necessariamente significa que a terapia deu errado. Não, porque mesmo assim o paciente ali teve um desenvolvimento. Não é desenvolver em toda a sua plenitude, mas é desenvolver. Então, observando todas essas questões aí que trazem esses pensamentos de Rogers, nós precisamos entender que esse livro ele não vai englobar 100% de todo o pensamento dele, mas vai trazer uma grande parte de quem ele é para, né, o universo da psicologia. E ele, sim, ali é um livro que vai ser essencial para quem deseja aí iniciar a leitura, né, para adentrar o mundo da psicologia. Então, eu recomendo sim esse livro, né? Ele tem, vamos ver aqui, 187 páginas, tá? E é um livro não tão difícil, tá? Ele não vai ser um Heidegger para você entender, mas ele não é ali a coisa mais fácil de entender, tá? Mas eu julgo que se você fizer um esforço assim, você lê umas 2 vezes ali, né, as partes que você fica confuso, você consegue ler sim com uma facilidade, tá? Como eu falei, ele não é a coisa mais complexa do mundo. Ele só não é aquilo que você vai ler assim de uma lida só e vai entender tudo. Mas no geral, tente dar uma chance para ele. Ele, se eu não me engano, eu paguei cerca de R$ 60, tá? Então, não é um preço tão caro para um livro desse tamanho, né? Claro, eu peguei na promoção da Amazon, mas mesmo assim, eu acho que você não consegue encontrar ele por um preço tão caro. Mas no geral, como eu falei, eu vou trazer ainda mais questões desse livro para aqui trazer no canal, talvez ali em um teor mais didático, pretendo assim falar em uma tonalidade mais de aula, né? Explicar ali os conceitos, explicar capítulo por capítulo para ficar mais fácil o entendimento, certo? Mas bom, esse foi o livro que eu trouxe hoje, eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei, trouxe muita pouca coisa dele, mas no futuro vou trazer mais ainda, tá bom? Então espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. E tchau!